Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje, ainda na série Teoria da Contabilidade, nós vamos ver os elementos das demonstrações contábeis. Mais especificamente, nós vamos ver a unidade de conta, tanto em relação ao ativo quanto em relação ao passivo. A unidade de conta, de acordo com o item 4.49 do pronunciamento técnico CPC 0, já na sua segunda revisão, é o direito ou grupo de direitos, a obrigação ou grupo de obrigações ou o grupo de direitos e obrigações aos quais se aplica tanto os critérios de reconhecimento quanto os conceitos de mensuração que iremos estudar ao longo da nossa série. Uma unidade de conta, de acordo com o item 4.49 do CPC 0, ela é selecionada para um ativo ou para um passivo ao considerar como os critérios de reconhecimento e como os conceitos de mensuração se aplicam a esse ativo ou esse passivo e as respectivas receitas e despesas deles decorrentes. Em algumas circunstâncias, pode ser apropriado selecionar uma unidade de conta para o reconhecimento e uma outra unidade de conta diferente para a mensuração. Por exemplo, contratos podem às vezes ser reconhecidos individualmente, mas mensurados como parte de uma carteira de contratos. Além disso, para a apresentação e divulgação, ativos, passivos, receitas e despesas pode ser necessário que a gente agregue ou que a gente separe os mesmos em componentes. De acordo com o item 4.50 do CPC 0, se a entidade transfere parte de ativo ou parte de passivo, a unidade de conta pode mudar nessa ocasião, de modo que o componente transferido e o componente mantidos se tornem unidades de contas separadas. A unidade de conta, de acordo com o item 4.51 do CPC 0, ela é selecionada para fornecer informações úteis. Isso implica que, primeiro, as informações fornecidas sobre o ativo ou passivo e sobre quaisquer receitas e despesas relacionados a esses ativos e passivos devem ser relevantes. Tratar um grupo de direitos e obrigações como uma única unidade de conta pode fornecer informações mais relevantes do que tratar cada direito ou obrigação como uma unidade de contas em separadas. Se, por exemplo, esses direitos e obrigações não puderem ser, ou provavelmente não sejam, objeto de transações separadas. Segundo, se não puderem vencer, ou provavelmente não vencerem em diferentes normas. Terceiro, tiverem características e riscos econômicos similares, e assim, provavelmente tiverem implicações similares para as perspectivas de futuros fluxos de entrada de caixa ou futuros fluxos de saída de caixa líquido da entidade. E quarto, se forem utilizados em conjunto nas atividades ou nos negócios da entidade e produzirem fluxos de caixa e forem mensurados por referências a estimativas de seus fluxos futuros interdependentes de caixa, E D, as informações fornecidas sobre o ativo ou passivo e sobre quaisquer receitas e despesas relacionadas a eles devem representar fidedignamente a essência da transação ou outro evento dos quais elas resultaram. Portanto, pode ser necessário tratar direitos e obrigações provenientes de diferentes fontes como uma única unidade de contas. Ou ainda, pode ser necessário separar os direitos e obrigações que são provenientes
de uma única fonte. Da mesma forma, para fornecer uma representação fidedigna de direitos e obrigações não relacionados, pode ser necessário reconhecê-los e mensurá-los separadamente. De acordo com o item 4.52 do CPC 0, da mesma forma como o custo restringe outras decisões do relatório financeiro, ele também, o custo, restringe a seleção de uma unidade de conta. Portanto, ao se selecionar uma unidade de conta, é importante considerar se é provável que os benefícios das informações fornecidas aos usuários das demonstrações contábeis, ao selecionar essa unidade de conta, justifiquem então os custos de se fornecer e de se utilizar essas informações. Em geral, os custos associados ao reconhecimento e à mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas aumentam de tamanho conforme o tamanho da unidade de contas diminui. Então, quanto menor for a unidade de conta, maior será então o custo de fornecer, o custo associado ao fornecimento dessa informação. Assim, de modo geral, os direitos e obrigações decorrentes da mesma origem, eles são separados somente se as informações resultantes são mais úteis e os benefícios superam os custos. De acordo com o item 4.53 do CPC 0, às vezes, tanto direitos como obrigações decorrem de uma mesma origem. Por exemplo, alguns contratos estabelecem tanto direitos como obrigações para cada uma das partes. Se esses direitos e obrigações são interdependentes e não podem ser separados, eles constituem um único ativo ou um único passivo inseparável e assim formam então uma única unidade de conta. Esse é o caso então dos contratos executórios. Por outro lado, se os direitos são separáveis das obrigações, às vezes pode ser apropriado agrupar os direitos separadamente das obrigações, resultando na identificação de um ou mais ativos e passivos separados. Em outros casos, pode ser mais apropriado agrupar os direitos e obrigações separáveis em uma única unidade de contas, tratando-as como um único ativo ou como um único passivo. No entanto, nos termos do item 4.54 do CPC 0, tratar um conjunto de direitos e obrigações como uma única unidade de conta difere de compensar ativos e passivos. De acordo com o item 455 do CPC 0, as possíveis unidades de contas, elas incluem direito individual ou uma obrigação individual. Inclui ainda todos os direitos, todas as obrigações, ou todos os direitos e todas as obrigações que são decorrentes de uma única origem, por exemplo, de um único contrato. C. Subgrupo desses direitos e obrigações, por exemplo, subgrupo de direitos sobre um item do imobilizado para o qual a vida útil e o padrão de consumo diferem daqueles dos outros direitos sobre esse item. Então, no caso de um avião, as turbinas, elas por terem uma vida útil diferente das demais partes do avião, elas podem ser controladas como uma unidade de contas separada. D. Grupo de direitos ou obrigações decorrentes de uma carteira de itens similares. E. Grupo de direitos e obrigações decorrentes de carteira de itens diferentes. Por exemplo, carteira de ativos e passivos a ser alienada em uma única transação. E F. Exposição a riscos dentro de carteira de itens, se a carteira de itens estiver sujeita a um risco comum.
Alguns aspectos da contabilização dessa carteira poderiam então focar na exposição agregada a esse risco dentro da carteira. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.